mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu-lhe logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos estar na tua casa, na tua presença, para ouvir a tua palavra. Senhor, obrigado por este aprisco, obrigado por esta porta aberta, porque, Deus, eu tenho fé, tenho certeza, tenho convicção que neste lugar o Senhor tem abençoado, que neste lugar o Senhor tem falado ao coração dos teus filhos. Senhor, muito obrigado, que nesta manhã não seja diferente, Pai, mas a tua palavra está aberta, e na simplicidade desse texto, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, te peço, Senhor, usa-nos para a tua glória. Senhor, as preparações são do homem, Deus, mas a resposta vem do Senhor. Como nós cantamos aqui, Deus, ninguém nos vê como o Senhor vê. O Senhor conhece, Pai, as nossas necessidades, as nossas guerras, as nossas lutas. Senhor, o Senhor sabe tudo aquilo que os teus filhos estão passando, que nós, ao longo da nossa jornada, enfrentamos. E nós estamos aqui, Deus, para ouvir a tua palavra, para receber do Senhor, Pai, uma direção, para receber do Senhor, meu Deus, um propósito na nossa caminhada. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam abertos à tua voz. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, hoje há um outro texto na Bíblia que os discípulos viveram uma experiência semelhante a essa. E o que eu quero passar para você aqui hoje é a forma como Deus, Ele não só cuida de nós, como Deus, Ele nos prepara para toda e qualquer adversidade que a gente venha a enfrentar na nossa vida. Existe uma situação, irmãos, que ela é muito interessante e ela precisa ser falada. Muitas vezes a nossa experiência na casa de Deus, a nossa experiência na igreja, o nosso conhecimento, a gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente entrega a vida para Jesus, e a gente às vezes está parado num nível. Escute isso, a gente às vezes está estagnado em um nível, que é o nível do conhecimento. A gente agora sabe mais sobre Bíblia, a gente conhece mais a Bíblia, a gente tem argumentos bíblicos, a gente até pode pregar para as pessoas. Escute, eu vou mais, a gente às vezes tem até algumas experiências para contar, em cima daquilo que não só nós vivemos, como vimos alguém tão perto de nós viver e receber. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, quando entregamos a nossa vida, quando começamos a fazer parte desse ambiente, evidentemente que o assentar, o ouvir, isso vai nos dando, irmãos, uma amplitude de conhecimento daquilo que Deus vem falando. Hoje você sabe muito mais do que você sabia o ano passado. Daqui a um ano você vai saber mais do que você sabe hoje. Isso é um processo. Você vai assentando, você vai ouvindo, você vai lendo, você vai aprendendo. Mas nós precisamos ter um entendimento que algumas vezes na nossa vida nós vamos ter que enfrentar situações que o conhecimento em si, ou por si, ele não é suficiente para nos manter firmes e nos manter de pé. Às vezes você vê, e eu tenho certeza que você conhece,
Pessoas que são tão profundas no conhecimento bíblico, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que sabem, e sabem muito mesmo, não é de verdade, não é fazendo aqui uma ilação, não, as pessoas sabem de verdade, elas conhecem a Bíblia, elas sabem citar textos, elas sabem buscar lá uma série de coisas, e de repente você olha para a vida de algumas pessoas, elas estão distantes de Deus, elas se afastam, elas estão tomadas por frustrações, elas estão tomadas por sentimentos que entraram nos seus corações, e esses sentimentos, irmãos, acabaram minando a fé, acabaram minando a esperança das pessoas, acabaram fazendo com que as pessoas não tivessem estrutura para enfrentar as situações que elas teriam que enfrentar. Jesus, na sua didática, né? Porque ninguém, irmãos, ninguém teve essa sabedoria, né? A forma como Jesus, ele lidou, a forma como ele passou para os seus discípulos os ensinamentos foi fantástico. E nesse episódio, nós temos uma palavra simples, mas que profundidade para mim. Não sei quanto a você, mas que profundidade para mim. Se você voltar um pouco os textos, você vai ver Jesus curando, você vai ver Jesus ensinando por parábolas, você vai ver Jesus dando chamado aos discípulos. Irmãos, Jesus parábola, e aquele ensinamento maravilhoso, e os discípulos que foram chamados estavam assim, ó, uau, que sabedoria, uau, meu Deus, esse cara fala como ninguém. Ele tem uma forma de ensinar que ninguém sabe. As suas palavras são profundas. As suas palavras são poderosas. Olha que coisa linda. Olha que fantástico. Era como se a gente saísse assim do culto. Olha que culto poderoso. Olha que mensagem abençoada. Olha, eu arrepiei, eu chorei. Meu Deus, que coisa fantástica. Mas Jesus queria dar um ensino para eles. Porque só esse conhecimento não dá estrutura para poder enfrentar aquilo que muitas vezes nós temos que enfrentar na nossa jornada. E aí, esse texto é um texto que ele é uma aplicação literal, mas ao mesmo tempo profética. Porque Jesus chega para os seus discípulos e ele diz assim, olha, passemos para outra banda, passemos para o outro lado, passemos para o lado de lá, vamos atravessar esse lago e vamos para o lado de lá. Irmãos, o Senhor Jesus, ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Ele já sabia o que é que lhe esperava do lado de lá. O problema é que os discípulos não estavam preparados para enfrentar as adversidades de uma jornada. E ele tinha que mostrar para esses discípulos que só o conhecimento não era suficiente. Vou repetir, irmãos, você vai ver muita gente sem conhecimento bíblico, enfrentando tempestades, enfrentando adversidade. Tem gente que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar a Bíblia direito. Tem gente que é analfabeto, semi-analfabeto, não sabe quase nada. Mas passa o que passar, essas pessoas estão firmadas no Senhor. Elas estão firmes no Senhor. Em contrapartida, você também vai ver muitas pessoas cheias de conhecimento, cheias de teologia, cheias de hermenêutica, exegese, cheia de teologia, cheia de não sei o quê. E quando vem as lutas e adversidades, irmãos, isso não é suficiente para fazer com que essas pessoas permaneçam firmes no seu propósito. Jesus vira para esses homens e diz, olha, vamos para a banda de lá, vamos atravessar, passemos. Jesus não disse, vocês vão, se vira e vai lá, esquenta a cabeça não, segue aí. Ele disse, passemos. Jesus estava ensinando, irmãos, que toda jornada na vida daquele de quem ele escolhe, ele vai estar presente. Em qualquer travessia, em qualquer jornada, em qualquer caminhada na vida daquele que Jesus escolheu e chamou, ele vai estar presente. Ele disse e ele prometeu que nós nunca estaríamos sozinhos, mas ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Quando Jesus fala, vamos atravessar para a banda de lá, o mar estava calmo.
Quando Jesus disse passemos para o lado de lá, não havia vento, não havia tempestade, não haviam ondas, estava, poxa vida, aquele mar parecendo mesmo um mar próprio para navegação, tudo tranquilo. Às vezes, irmãos, quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente tem uma ideia de que nessa nossa caminhada com Cristo, a gente não vai ter problemas, a gente não vai ter adversidades, a gente não vai enfrentar ventos contrários, situações contrárias, e a gente acha que vai ser uma navegação tranquila. Quando eles entram naquele barco, e eles começam a navegar, quando eles já estavam em um determinado ponto, vamos ler o texto, diz assim: e eles deixando a multidão, versículo 36, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Irmãos, algumas coisas nós precisamos aprender ao longo da nossa vida. Depois você vai entender por que eu disse que Jesus estava sendo didático e ensinando algo para eles, porque eu acho que é isso que ele quer passar para nós nessa manhã. Olha só, primeiro, nós temos que saber que nessa jornada ele nos escolheu e está conosco, amém? Amém? Você não está sozinho. Fala para esse irmão que está do seu lado: meu irmão, você não está sozinho. Aleluia, Deus está contigo, Deus está conosco, o Senhor está conosco, Ele nos escolheu, Ele está conosco nesta jornada, e nós estamos atravessando para o lado de lá, mas não é do lado de lá do rio não, nós estamos deixando este mundo em direção a uma morada celestial. É uma jornada, é uma navegação, é uma caminhada, às vezes representada por um lago, às vezes representada por um deserto, mas em tudo o Senhor está conosco. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que aqueles homens, quando entram no barco e começam a navegar, sem imaginar, sem esperar, de repente, irmãos, um vento inesperado se levanta. Se já tivesse uma ameaça, se o vento já tivesse forte, se aquilo já tivesse com ondas, talvez o Senhor nem diria para ir naquele momento. Mas Jesus queria que eles fossem naquele momento e passassem pelo que eles passaram. Quando eles entram no barco, de repente, irmãos, aquele temporal, e de repente, irmãos, aquelas ondas gigantes começam a bater sobre o barco, e parece que aquilo vai entornar o barco, vai virar o barco, e os discípulos cheios de experiência, como Pedro, Tiago, que eram pescadores, eles começam a perceber que eles perderam o controle daquela situação. Se Deus está no nosso barco, irmão, nós temos que tomar cuidado para a gente não estar se cansando demais com aquilo que nós temos que colocar nas mãos dele. Porque às vezes nós estamos nos cansando muito, estamos nos afadigando muito com aquilo que não cabe a nós, mas cabe a Deus e ao Senhor cuidar de nós. Às vezes, irmãos, o nosso desgaste em cima de algumas coisas são tão fortes que isso acaba roubando a nossa esperança. Quando aquele temporal se levantou, irmão, quem está aí livre de temporal na vida? Irmãos, é um negócio estranho, né? Quando o mar acalma, você fala: opa, agora eu vou descansar, daí a pouco vem um vendaval. Aí você fala assim: agora, graças a Deus, ai, passou. Daí a pouco você olha e começa a soprar um vento, você fala: não é possível. E daí a pouco já vem outro vendaval. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado para você não se desgastar, não se cansar, e cuidado para você não pular fora do barco. Porque às vezes a gente acha que pulando fora do barco vai ser melhor. Irmãos, às vezes você vê prédios, eu sei que às vezes a dor, né? A pessoa está ali com aquele calor, aquele negócio, mas que coisa, né? Às vezes a pessoa está ali, irmãos, no meio de um prédio pegando fogo, e alguns correm para o terraço para tentar esperar um socorro, mas tem gente que não consegue, irmãos, entra em desespero, chega na janela aí e pula. E às vezes você vê que alguns que ficaram foram o quê? Foram salvos.
Nós precisamos tomar um cuidado muito grande, irmãos, porque no meio das tempestades, no meio das ondas, nós vamos tentar, é nosso, é natural, está errado não. Nós vamos tentar resolver do nosso jeito, e eu acho que tem coisa que nós de fato temos que tentar. Mas existem coisas, irmãos, que nós não podemos esquecer. Espera aí, quem colocou a gente nessa jornada? Foi o Senhor. Quem está conosco nessa jornada? É o Senhor. Então eu não estou sozinho, mas Ele está comigo. Ele está comigo. É Ele que está ao meu lado. Se eu não tenho como resolver, se as ondas, se os ventos, se isso é uma situação que foge ao meu controle, ainda bem que eu não estou sozinho. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles homens, quando eles perceberam, o barco já estava cheio d'água. E a sensação de morte, a sensação de desespero, aquela sensação de que acabou, já era. Sabe aquela sensação, para que eu entrei nesse barco? Sabe aquela sensação, por que eu fui acreditar nisso? Essa sensação, irmãos, talvez tenha passado no coração dos discípulos. Só que eles viram Jesus fazer muita coisa. Olha como é importante, irmãos. Eu não estou desprezando o conhecimento, pelo amor de Deus. Crescei na graça e no conhecimento. Mas olha como é importante. Quando eles viram que não dava para fazer nada, quando eles perceberam que aquela situação estava além das suas forças, além daquilo que eles poderiam fazer, eles se lembraram que Jesus estava com eles lá na polpa, deitadinho, dormindo. Eles tinham duas opções. Deixa Jesus lá, porque isso aqui não tem nada a ver com fé. Isso aqui é um problema da natureza. Tanto que eles expressam isso no final, quando eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar obedece? Eles podiam pensar: isso aqui é problema da natureza, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com isso. Não mistura as coisas não. Não tenta espiritualizar nada não. Eles poderiam pensar isso. Não, deixa Jesus lá, vamos resolver isso aqui. Eu sou experiente, eu conheço, eu estou acostumado a navegar, e daqui a pouco esse vento passa, vamos tirar a água. E é assim que a gente às vezes vai tentando, irmão. A gente vai se cansando, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Só que chega uma hora, irmãos, que eles percebem que o barco vai virar. E não só virar, as ondas eram muito fortes, eles iam morrer afogados. Então diz o texto que Jesus estava dormindo sobre uma almofada, e eles correram lá e foram despertar o Senhor. Chegaram lá: mestre, mestre, mestre. Não sou eu que estou dizendo, está aqui ó. Pode mudar por favor? Muda por favor. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo o quê? Dizendo o quê? O segredo da minha mensagem está aqui. Eles despertaram Jesus dizendo: mestre. Foram lá, acordaram ele: mestre, mestre. Por que mestre? Porque eles se maravilharam com tudo que eles aprenderam de Jesus. Porque eles viram Jesus ensinar por parábolas, eles viram Jesus operar milagres, eles viram Jesus fazer um monte de coisas, e eles estavam fascinados com a teologia de Jesus. Eles estavam encantados com os ensinamentos de Jesus. Que sabedoria! Meu Deus, esse camarada é mestre, ele é rabi, ele é top. Que culto, que palavra, que bênção. Vamos acordar o mestre. Chegaram lá, sacudiram Jesus e falaram: mestre, o senhor não se dá conta, o senhor não percebeu que nós estamos morrendo? Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? E aqui cabe uma interpretação. Talvez eu possa estar fazendo uma interpretação errônea, e aí se você julgar assim, eu te peço perdão. Mas quando ele diz: não se te dá que pereçamos, ele estava dizendo que inclusive quem estaria morrendo? Jesus. Estamos todo mundo no mesmo barco, vamos todo mundo morrer. Irmãos, como Jesus pode estar no barco da minha vida e eu achar que um vento e uma onda forte pode acabar comigo? Como que eu posso estar numa caminhada de fé, caminhando com Cristo,
tendo sido chamado, perdoado, eleito, com meu nome escrito no livro da vida, e eu acreditar que um vento, uma onda forte, um barco cheio d'água vai destruir o propósito de Deus na minha vida? Não vai. Irmão, nenhuma onda vai destruir o propósito de Deus na sua vida. Nenhuma onda vai frustrar o propósito de Deus na sua vida. Mas pastor, eu estou passando um momento, irmão, o seu momento pode ser ruim, mas quem te chamou está contigo nesse momento. Quem te chamou está ao teu lado neste momento. O que você não pode é tentar ficar uma vida inteira resolvendo do seu jeito. Mas você tem que despertar Jesus. Você tem que chegar para Ele e você tem que dizer: Senhor, eu preciso de socorro. Senhor, eu preciso de uma ajuda. Senhor, nós não sabemos como lidar com isso. Nós não sabemos como nós vamos fazer. Irmãos, tem coisas que são assim. Tem coisas que são assim, até perigoso a gente falar, porque pode entrar até no campo da heresia, pode entrar até no campo do pecado. Mas eu imagino, pelo amor de Deus, eu estou fazendo aqui uma imaginação, isso não está na Bíblia. Não tome, pelo amor, vocês estão entendendo, né? Mas eu imagino Jesus pensando assim: agora eu vou ensinar algo para vocês. Eu vou fazer vocês subir de nível. Eu vou fazer algo, está tudo no esquema, está tudo planejado, mas eu vou fazer vocês subir um pouquinho de nível agora, para vocês entenderem o que vocês ainda não entenderam. Quando Jesus é despertado, quando Jesus acorda, os discípulos em pânico, apavorado. Quando Jesus acorda, quando ele é despertado, a Bíblia diz que ele vai até a ponta do navio, e ele chega para aquele vento, e ele chega para aquela onda, e ele disse: vento, eu te repreendo. E ele disse: cala-te, mar. O vento se aquietou, e houve grande bonança. Imagine, irmãos, durante um tempo Jesus dormindo. Como dormiu, eu não sei, né? Porque com aquele barco virando, mas para ele, tudo tranquilo. O barco querendo virar, Jesus dormindo, os discípulos apavorados, um tempão tentando resolver, não resolveu, acordou. Ele chega na ponta do barco, ele não fala nada com os discípulos. Ele chega lá na ponta e diz: vento, eu te repreendo. Mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que naquela mesma hora houve o quê? Uma bonança. Quando essa bonança se estabeleceu, Jesus colocou os discípulos no ponto que ele queria. E é isso que eu quero dizer para você hoje, nesta manhã. É isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Porque quando o vento acalmou, quando o mar se aquietou, a Bíblia diz que houve um espanto entre os discípulos. Eles ficaram assustados, eles ficaram boquiabertos, e eles começaram a dizer... Aí Jesus disse para eles, versículo 40: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Fala comigo: conhecimento não é fé. Fala comigo: vir à igreja não é ser cheio de fé. Às vezes as pessoas sabem muito, mas é o campo do conhecimento. Às vezes as pessoas sabem muito, mas isso não significa: pastor, mas a fé vem pelo ouvir. Sim, mas às vezes a fé, ela para, às vezes o conhecimento, ele para só no conhecimento, quando não há o exercício da fé. Quando Jesus olha para aqueles discípulos, ele diz: por que vocês são assim tão tímidos? Vocês não têm fé, não? Em outras palavras, eu estou ensinando, eu estou fazendo, eu estou mostrando para vocês. Para quê? Só para vocês saberem que eu faço? Não, é para vocês fazerem também. Irmãos, você não está aqui para você aprender sobre a fé, você está aqui para aprender e praticar sobre a fé. Você está aqui para que quando você saia por essas portas, você possa viver a sua fé, você possa viver o que Deus tem para você. Mas o grande problema está aí. Quando eles acordaram Jesus, eles disseram: mestre. Irmãos, o que Jesus é para você? Mestre
Irmãos, existem mestres em todos os lugares, existem pessoas com conhecimentos, irmãos, que a gente para assistir. Aliás, vale aqui um parênteses aqui. Ontem eu recebi um vídeo, não sei quem mandou para mim, foi aqui da igreja. Não sei quem mandou para mim, e o vídeo estava assim: para aqueles que gostam de carnaval e assistir carnaval na TV, e mandou um vídeo para mim, um carnavalesco lá do Rio de Janeiro. Como é que chama? Foi o Wellington, eu não lembro mais quem foi. Um carnavalesco lá que hoje é o cara que comenta tudo de carnaval lá. Isso mesmo, como é que é? Milton Cunha. Irmão, numa entrevista, o cara explicando como funciona o desfile de escola de samba. Por que tem aquela concentração ali antes de entrar? O que significa a porta-bandeira rodando a bandeira, com os ventos daquilo ali invocando os ancestrais e os demônios? Quando abre a porta para começar a dizer, isso quem estava falando, irmão, não era pastor e nem era crente, para não falar assim: nossa, vocês são extremistas. Quando abre aquele portão e começa a desfilar, irmãos, um portal se abre. E aí, irmãos, a gente ignora estas coisas. Por quê? Porque a gente está no campo da informação, e a informação, irmãos, muitas vezes ela não é suficiente para gerar em nós uma fé para dizer: não é meu, não é para mim, eu não posso, eu não quero, eu não vou fazer. A gente fica muito no conhecimento. Quando eu vi aquilo ali, irmãos, até eu assustei. Que a gente sabe que o negócio é da carne, a gente sabe. Que a gente sabe que aquilo ali tem todo um ritual, a gente sabe. Mas foi uma aula. Vocês viram? Uma aula. No final o cara que está do lado fez assim, ó. O cara que estava do lado, irmão, fez aquela cara assim, ó. Uma aula. Hein? O repórter? Eu não lembro detalhe, mas, irmãos, aí às vezes o cristão está aí. Eu vou na igreja. Eu sou crente. Fala de Jesus para o outro. Aí quando vem a luta, quando vem a tempestade, quando vem a provação, quando nós somos bombardeados na nossa fé, opa! Eu vou tentar nadar do meu jeito. Eu não vou incomodar Jesus, deixa eu resolver do meu jeito. Eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Eu sou bom. Não. Aí eles foram lá: mestre, o senhor não está dando conta que a gente está morrendo? O senhor não percebe que o barco está afundando? Mestre. Jesus se levanta, vai lá e diz: vocês não têm fé não? Vocês não têm fé. Tudo que vocês estão aprendendo não está adiantando. Escute, mar, vento, quando tudo se acalma, olha a resposta deles. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, até a vírgula: mas quem é este? Quem é este? Com quem nós estamos andando? Quem nós estamos seguindo? Quem está no nosso barco? Porque até então eles tinham Jesus como um mestre. E mestre tem quantos? Um monte. Mas ele não é mestre, ele é Senhor. Eu vou repetir: ele não é mestre, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele não é só um mestre. Cuidado para você não fazer da sua fé um aprendizado. Não é só um aprendizado, ele é o Senhor da tua vida. Quando tudo der certo, glórias a ele é o Senhor. E quando der errado, eu sei que o Senhor está comigo. Tu és o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é Deus do impossível. Ele não é só mestre. Toda pessoa, irmãos, que ela tem a sua fé, a sua religiosidade baseada apenas no conhecimento, ela nunca vai saber de fato o que Cristo é capaz de fazer na sua vida. Ela vai ficar presa apenas aos conhecimentos.
Não se prenda só aos conhecimentos, irmãos. Nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos colocar em ação aquilo que nós temos recebido do Senhor. Os discípulos olharam e falaram: mas peraí, eu não conheço esse que eu estou seguindo. Eu não sei nem quem é. Eu não sei nem do que ele é capaz. Eu sei das suas palavras bonitas, mas de fato eu não conheço o seu poder. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Precisamos conhecer o quanto o Senhor é poderoso, o quanto Ele tem poder para realizar aquilo que nós tanto desejamos. Não que Ele tenha que fazer tudo. Eu não vou por esse caminho, você me conhece, nunca vou entrar por isso. Tem coisas que eu desejo e Ele não vai fazer mesmo. Ele não vai fazer porque me ama, porque Ele é bom e Ele é fiel. Agora, irmãos, nós precisamos saber, irmãos, quem é Ele. Você imagina, irmãos, a frustração de Jesus, os discípulos perguntando um para o outro: quem é esse? É como se você chegar na igreja e falasse assim: ó, eu vim no culto, quem nós vamos adorar? Eu vim no culto, ah é? Mas quem nós vamos clamar agora? Nós viemos para ouvir uma palestra? Nós viemos aqui para ouvir uma palestra. Olha que palestra, olha como a Bíblia é linda, olha como a Bíblia ela é pontual, olha que coisa, ela fala do passado, do presente, do futuro. Não, irmãos, nós vamos ouvir essa palavra e saber que ela é poderosa para mudar a história da nossa vida. Quando Jesus chegou na ponta daquele barco, o que ele fez? Ele repreendeu, ele fez uso da fé, ele verbalizou a fé. Mar, tempestade, aquieta-te. Às vezes a gente sabe muito e fica com isso retido dentro de nós. Nós temos que expressar a nossa fé. Nós temos que manifestar, irmãos, a nossa fé em meio às dificuldades, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que Ele nos colocou neste caminho. Eu estou caminhando para concluir. Agora, o que mais Jesus estava ensinando para eles? Vamos ler. Sentiram um grande temor e disseram uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Na minha intimidade aqui, eu imagino Jesus pensando assim: bom, agora vocês já perceberam que eu sou mais do que mestre. Eu sou o Senhor de vocês. Agora, por que aquele vento veio? Por que aquela onda veio? Do nada? Não, agora nós vamos espiritualizar. Aquele vento e aquela onda não vieram por acaso. Aquele não era um momento para aquilo estar acontecendo naquele barco. Por isso Jesus pediu para atravessar. Eu nem sei a história dos barquinhos que estavam, porque a Bíblia não fala. É engraçado que a Bíblia cita que eles estavam, mas não cita o que aconteceu com eles, deixando a entender que talvez os barquinhos que não tiveram com Jesus afundaram, ou a sua fé é capaz de abençoar a sua vida e todos que estão ao seu redor, porque a bonança vem para todos. Houve bonança só no barco que Jesus estava? Não, houve bonança naquele lugar. Quando você é bênção e anda na bênção, tudo ao seu redor será abençoado. Tudo ao seu redor sofrerá o impacto da sua fé. Tudo ao seu redor será impactado com a sua fé. Mas vamos pular. Quando eles estavam chegando do outro lado, aí ficou claro o porquê da onda e do vento. Porque Jesus estava indo para uma cidade, e nesta cidade estava acontecendo uma situação terrível. Havia um homem, e esse homem estava possesso por uma legião de demônios. Era uma legião, irmão, uma legião de demônios. E esses demônios estavam atuando de uma forma tão intensa na vida desse homem, que ele se feria com pedras. Eu não vou entrar no texto, porque eu não quero pregar sobre isso. Eu estou falando sobre Jesus e os discípulos. O demônio fazia com que aquele homem se ferisse com pedras, ficasse nu, ninguém podia controlá-lo. Ele ficava amarrado, ele arrebentava as correntes, e ele vivia lá no meio do cemitério, lá no meio dos sepulcros, e ninguém podia acalmá-lo. Quando Jesus chega com o barco e pisa naquela terra, irmãos, é incrível, é instantâneo. A Bíblia diz assim: olha, chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo, imediatamente ao seu encontro, do meio dos sepulcros, um homem com um espírito imundo.
bastou Jesus pisar naquele lugar, irmãos, o demônio lá no meio do sepulcro já se manifestou, já tomou uma decisão e veio correndo até Jesus. Aquela legião, ela veio até Jesus. O que eu entendo? O diabo sabia que Jesus estava chegando naquele lugar, e que aonde Jesus chega, chega o poder e chega o milagre. E ele fez com que aquela onda e aquela tempestade no meio do caminho fizesse o quê? Destruísse a todos. Antes de um grande milagre, sempre haverá uma grande batalha. Pastor, eu estou passando um vendaval. Irmão, então te prepare para o teu milagre, porque depois da tempestade vem o milagre. Depois da tempestade o Senhor se manifesta com poder, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Depois da tempestade vem o milagre. O diabo não queria que nem Jesus e nem os seus discípulos chegassem lá, porque ele sabia que ia ter que sair. Tanto que ele sai da onde está, chega até Jesus e fala: para quê? O que você veio aqui me perturbar? Jesus é uma perturbação para o inferno. Aonde ele chega, irmão, ele estava mostrando para os discípulos que na nossa jornada sempre haverão tempestades, lutas, o diabo sempre se levantará, mas nós temos que aprender que nele somos mais do que vencedores. Somos vencedores. Imagine se aquele barco fosse destruído no meio do caminho. Aquele homem continuaria lá endemoniado, aquele homem continuaria lá perdido, condenado. O diabo fez tudo, irmãos, fez tudo. Aquele temporal foi maligno. Claro, irmãos, existem tempestades que eu já falei sobre isso, né? Quem se lembra? Sobre as 3 tempestades. 2 pessoas. Vou pregar de novo. Existem 3 tipos de tempestade. Nem vou citar agora, porque eu vou pregar de novo. Essa palavra vocês não podem esquecer, não. O bom que vocês esquecem, eu posso repetir. Está tudo certo. Então, irmãos, aquela tempestade foi uma tempestade com o propósito de impedir que Jesus chegasse, de impedir que os discípulos chegassem, para viver ali uma grande experiência com o Senhor. Irmãos, se os discípulos não estão firmados no Senhor, se Jesus não está no barco, não aconteceria aquilo que aconteceu. Guarde isso para a sua vida. As tempestades, elas vão surgir, independente, irmãos, das nossas circunstâncias. Elas surgem. Jesus disse, eu fico às vezes assustado, irmãos, tem gente que se preocupa muito com tempestades. A Bíblia diz assim, no mundo tereis, mas ele falou em quais áreas? Tereis aflições. Isso significa o quê? Qualquer área da nossa vida, irmãos, nós vamos ter tempestades. Mas na nossa tempestade nós não temos um mestre, nós temos um Senhor, que quando a gente não sabe como resolver, a gente vai chamá-lo e dizer, Senhor, está na tua mão. E Ele vai dizer, deixa comigo. Se faltar em nós a fé, Ele está lá. Se a gente souber resolver, a gente resolve. Mas se a gente fracassar, se a gente fraquejar, a gente sabe que Ele está conosco, que Ele nos ajuda nas nossas... Olha como é que Deus é bom, irmão. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele intercede por nós. Quando Jesus pisa naquele lugar, irmãos, os discípulos eles estavam assim, misericórdia, você viu? A onda parou, o vento parou, que isso? E tal, e aquela coisa, e eles conversando. Daí a pouco, irmão, na hora que pisa lá, vem alguém de lá, endemoniado, irmão, possesso, nu, tudo rasgado, tudo sujo, tudo ferido. Eu imagino os discípulos olhando um para a cara do outro. Não está na Bíblia, mas eu imagino um cutucando no outro, falando assim, nós não temos um mestre, nós temos um Senhor. Fica tranquilo, porque Ele está no controle. Fica tranquilo, porque está na mão dEle. Irmão, você tem que sair dessas portas aqui com essa certeza. Eu não vou na igreja para receber ensinamento somente. Eu vou na igreja para aprender que Deus está comigo, que a minha fé é poderosa para romper muralhas, que Deus é fiel para mudar a história da minha vida. Amém? Olha aqui, a Bíblia diz assim, olha, deixa eu só
Deixa eu só terminar. Acabou que eu vou citar um pedacinho aqui que eu não queria, mas eu vou acabar citando. Versículo 6 diz assim: e quando viu Jesus ao longe, correu e fez o quê? O adorou e disse: que tenho eu contigo, Jesus, ou melhor, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Opa, encerrei, fechei. Olha que legal, que legal. Os discípulos que foram chamados, que estavam no barco, andando com Jesus, vendo milagres, recebendo parábolas, vendo Jesus fazer uma série de coisas, estavam admirados porque a sua palavra era fantástica. Que mestre, que ensinamento. Mas Jesus estava mostrando algo para eles, que não é ser mestre, é Senhor. E quando eles chegam do lado de lá, que ele pisa na terra, o diabo, o demônio, sai lá do meio do sepulcro, vem correndo e faz o quê? E o adora, porque até o diabo reconhece que ele é Senhor. Até o inferno reconhece que ele é o Senhor. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Escute, irmãos, nós não temos que ser e saber menos e viver menos do que aquilo que Deus quer que a gente viva. Quem é Jesus para nós não é religião, não é denominação. Quem é Jesus para nós, irmãos? Jesus para nós é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Salvador, é aquele que tem poder sobre todas as coisas. E em qualquer adversidade na nossa vida, nós vamos clamar por Ele, e Ele irá nos socorrer. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Às vezes, o inimigo, ele levanta ondas, ventos, para tentar nos impedir de viver os propósitos do Senhor. Essa palavra do gadareno, ela é linda, irmãos. A minha vontade é entrar por ela aqui também, e é fantástico, porque sabe o que Jesus foi fazer do lado de lá? Só expulsar esse demônio. Acabou de expulsar, ele entrou no barco e fez o quê? Foi embora. Ele não foi aceito naquele lugar, e ele sabia que não seria. Ele não foi aceito naquele lugar, ele virou e foi embora. Mas para aquele que estava ali, ele deixou um milagre e uma libertação. Irmãos, às vezes Deus, e me desculpe se você olhar isso como autoafirmação, autoajuda, não, você me conhece. Você me conhece. Eu não estou te pregando autoajuda nem autoafirmação, mas o Senhor é capaz de fazer tudo para vir ao teu socorro. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Ele é capaz de fazer tudo para vir ao meu encontro. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui: o esforço de Deus na salvação de um homem. Do jeito que vocês esquecem, essa tem mais tempo, ninguém vai se lembrar. O esforço de Deus para salvar o rei Nabucodonosor. Como Deus cuida de nós. Sabe, irmãos, talvez você está passando por esse vento. Talvez você está passando por essa adversidade. Talvez você está vivendo esse momento difícil na sua vida, na sua caminhada. Talvez ondas tenham se levantado. Pode aumentar um pouquinho. Talvez ondas tenham se levantado. Mas saiba que você não está sozinho. Às vezes a gente se abate. Às vezes a gente se entristece. Mas aí a pouco a gente olha e fala: Ele está aqui. Ele está cuidando. Irmãos, quem te colocou aqui? Quem te pôs aqui, irmão? Foi Deus. Você tem essa convicção? Então pronto. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando dos seus temporais. Amém? Deus está cuidando. Começa. Cadê o pessoal? Nós vamos mudar isso aí, tá? O pessoal do louvor vai passar a sentar nesses 3 primeiros bancos aqui agora, hein? Não. Só começa e eu vou, O povo sabe. Não, aí já é na frente, né?
Acha a letra para me socorrer aí. Vem me responder, Senhor. Trovão e o mar se erguendo vem. Sobre as tempestades eu voarei. Sobre as águas eu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia! Aí, ó, tá na tela, hein? Todo mundo, vamos cantar. A minha está segura em ti. Pode mudar. Sabes bem que em Cristo firme estou. Vão e o mar se erguendo vem. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão, de novo. Se o trovão e o mar se erguendo vem. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também. Descansarei, pois sei. Irmãos, você fica triste comigo? Vamos cantar mais uma vez? Aleluia! Bora. Minha alma está firma obras mãos. Acho que tá fora aí. Com poder vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem. Sobre as águas eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vão e o mar se erguendo vem. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem quem crê. Cante isso! Trovão e o mar se erguendo vem. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és. Se você puder, faça isso com alguém do mesmo sexo, ou entre marido e mulher. Abrace essa pessoa que está do seu lado, ore pela vida dela. Abrace essa pessoa que está do seu lado, ore pela vida dela. Senhor, em nome de Jesus, ore, porque essa pessoa talvez precisa hoje de uma oração sua, talvez essa precisa hoje de um clamor seu. Senhor, em nome de Jesus, oh Senhor, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas tempestades, o Senhor sabe, meu Pai, aquilo que muitas vezes nós temos enfrentado em nossa jornada, em nossa caminhada. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, ouça agora o nosso clamor, ouça agora, meu Pai, as nossas intercessões. Ah, Senhor, faz cessar o vento, faz cessar as ondas, traga, Pai, renovo, traga libertação. Revela-nos, ó Pai, que Tu és o Senhor, revela-nos que Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor da nossa família. Ah, meu Deus, derrama milagres nesta manhã, derrama avivamento, derrama renovo, derrama restauração, Senhor. Derrama, meu Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Oh meu Deus, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem com a Tua presença encher os nossos corações de paz, de esperança. Deus, Tu és Senhor sobre todas as coisas, Tu és Senhor sobre todo vento, Tu és Senhor sobre toda onda, Tu és Senhor sobre toda adversidade. Deus, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida. Oh meu Deus, faça derramar sobre nós a Tua presença, faça, meu Pai, com que o nosso coração se encha da Tua paz, do Teu entendimento, da Tua esperança a cada dia, que no meio das nossas lutas nós possamos confiar no Senhor, que possamos ter essa convicção que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor da nossa igreja, Tu és o Senhor da nossa família. Alabaxarabalabasuri andarás, ore cantarabasuri andalabalabas, ore andará e alabaxiri andarabalabasuria, ore cantarabalabalabas, ore andalabalabasuri andarás, ore andarabalabasuri cantarabanaias, ei carabanabasuri andaraia. Encha-nos, derrama avivamento, derrama renovo, derrama a Tua unção, derrama o Teu Espírito Santo, meu Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, derrama o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Renova-nos no Teu altar, renova-nos na Tua intimidade, renova-nos nos propósitos, renova-nos diante do Senhor, meu Pai. Nós precisamos de Ti, Ora catarabasabasuri andarabalaias, Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo com renovo, vem Espírito Santo com avivamento, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Arabalabas,
Encha-nos, ó Deus. Encha-nos, ó Deus. Encha-nos, ó Deus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Adore ao Senhor. Abre a tua boca e adore ao Senhor. Deus é contigo. Você não está sozinho neste vento. Você não está sozinho nessa tempestade. Deus é comigo. Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Alabalá e Ashuriandará. Espírito Santo, vem Espírito Santo com cura, com restauração, com libertação. Manifesta teu poder, manifesta a tua presença. Aleluia, oh aleluia, oh glória, 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 glórias ao Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia! O trovão. Se o trovão e o mar seguendo vem sobre a descansarei, pois sei que estei. Levanta sua mão e diga: aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Levante a sua mão. Levante a sua mão para os céus, reconhecendo que Ele é o Senhor da tua vida. E com um coração cheio de fé, diga: vento, aquieta-te. Diga: mar, aquieta-te. Em nome de Jesus. Diga: vento, tempestade, aquieta-te. Em nome de Jesus. Amém. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Nós sabemos que Ele é Rei. É Senhor sobre todas as coisas. Mais do que mestre. Não reconheça Jesus só como um bom ensino. Reconheça como Senhor. Vamos orar pelas ofertas. Você que trouxe a sua oferta, segure nas suas mãos. Você que trouxe o seu dízimo, vamos apresentá-lo ao Senhor. Vamos falar com Deus. Nós já estamos caminhando aqui para encerrar. Amém? Você pode fazer pelo QR Code aí a sua fidelidade, né? Sua obediência. Você não é obrigado a nada, né, irmãos? Você conhece a nossa igreja, você conhece a nossa história. E é isso que importa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre este momento, Pai, que foi o Senhor quem determinou. Que as ofertas, que os dízimos pudessem ser consagrados ao Senhor para o sustento da tua casa. E nós te louvamos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito neste lugar. Grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. E eu tenho certeza que
o Senhor também tem feito na vida dos teus filhos. Que o Senhor receba, meu Pai, esta semente de fidelidade, de fé, de amor ao teu reino, de gratidão, Senhor. Porque, Deus, não adianta eu saber falar sobre o que o Senhor quer, mas eu também não fazer. Então que o Senhor abençoe aquele que faz com alegria, com amor, que as tuas bênçãos e promessas, Pai, se derramem sobre cada um de nós que somos fiéis na tua casa. Aqueles que hoje não têm para ofertar, que o Senhor abençoe, Pai, abra uma porta de trabalho. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória do Senhor te agradecemos e todos digam amém. Pode sentar, por favor, irmãos, em nome de Jesus. Pastor Tiago, faz favor para mim.